Senhor presidente, obrigada. Primeiramente, eu quero orientar que a rede vai seguir a orientação do PSB. Justamente nós entendemos que é necessário evitar a judicialização nesse momento de pandemia. Então, por essa compreensão, a rede vai orientar sim. Mas, senhor presidente, eu queria levantar uma questão aqui para a sociedade que está assistindo a gente, para os parlamentares. Nós já chegamos a um número de mais de 80, segundo as organizações indígenas, de óbitos de pessoas, né, de indígenas, da população indígena em várias partes do país. Esse número é bastante assustador. Segundo a CESAI, ela notifica o número de 19. Há uma certa diferença aí. Por quê? Porque existe diferença relacionada onde os indígenas estão. Então, o Brasil tem uma realidade hoje de vários indígenas que estão na cidade, estão nas periferias das capitais, por conta de um trânsito, por conta de trabalho, por conta dos estudos. Alguns estudantes têm me relatado que não conseguiram voltar para suas comunidades. Então, há uma subnotificação. Verificando, senhor presidente, demais parlamentares, a situação é bastante grave e emergencial também, e requer de nós uma atenção especial aqui desse parlamento, da sociedade. Nós estamos vendo aí cada dia mais esses números aumentando. Os povos indígenas sempre reivindicaram o isolamento social, colocando que era necessária essa prevenção, para justamente evitar que o coronavírus, chegasse nas aldeias indígenas. Infelizmente, chegou. E agora que chegou, que está fazendo vítima, nós precisamos de um plano emergencial. Quero compartilhar aqui essas preocupações porque foram discutidas e apresentadas hoje numa reunião, no encontro de frentes parlamentares. Frente parlamentar de defesa dos direitos dos povos indígenas, frente parlamentar ambiental, frente parlamentar em defesa dos povos quilombolas, né? Então, e do Fórum Amazônico também. Esse encontro foi debatido, essa prioridade que os povos indígenas clamam por atenção. A própria Organização Mundial de Saúde, a própria Organização das Nações Unidas, já chama atenção para que os estados possam ter um plano emergencial dentro dos seus países. Já fala justamente para que seja incluído como um grupo de vulneráveis, justamente pelo seu histórico nesse sentido de vulnerabilidade social, essa questão dos impactos que houve já no passado aqui com os povos indígenas. Alguns milhares de anos, os povos indígenas têm diminuído até mesmo suas etnias, né? Hoje, no Brasil, nós contabilizamos 305 povos diferentes. E desses 305 povos de etnia diferente, 34 já têm notificado contaminação em suas aldeias. Então, é alarmante, é necessário e urgente, por isso que foi aprovado há 2 semanas aqui nessa casa uma emergência no projeto 1142. Esse projeto, justamente, ele vem a fazer com que haja uma política relacionada ao plano emergencial de enfrentamento ao Covid-19 para os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Esse projeto, ele justamente pretende criar esse plano e também instituir medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para a prevenção do contágio, a disseminação do Covid-19 dentro das aldeias indígenas. E também ele dá ações de garantia à segurança alimentar e nutricional. Dispõe sobre essas ações relativas, específicas aos povos indígenas, inclusive os indígenas que estão em estados isolados, em frente a esse período de calamidade pública. Nesse sentido, senhores parlamentares, é importante a gente tomar conhecimento que hoje a saúde indígena ela é regulamentada e feita através do órgão, a Secretaria de Saúde Indígena, de forma básica. E no momento que é necessário um atendimento de média e alta complexidade, é necessária uma ação e uma política específica para que, nesses casos, chegue esse trabalho em termos do Estado e dos municípios. Existe muita diferença geográfica hoje no atendimento das aldeias, existe especificidade relacionada à cultura, à questão até mesmo étnica, né? Eu lembro que o primeiro caso entre os povos indígenas veio de um jovem de 15 anos, um Yanomami, lá no meu estado de Roraima, e teve uma reação bastante
garantia específica, porque o povo Yanomami é considerado um dos povos de mais recente contato. Incluindo essa questão da linguagem, da cultura, é necessário pensar nessas medidas, porque não se tem conhecimento nas aldeias do impacto desse vírus, a questão da contaminação e as medidas de prevenção. Então, é preciso informação, comunicação, intérprete e um tratamento específico diferenciado para essa população. Queria aqui, senhor presidente, falar também que nós, aqui da Frente Parlamentar em defesa dos povos indígenas, estamos preocupados também com a situação também que está se somando nesse período de pandemia. A gente tem um certo cuidado para a questão do isolamento social, todos no Brasil estão pensando nisso como uma medida de prevenção, mas algumas coisas se somam, pode aumentar essa contaminação, como o incentivo à invasão às terras indígenas, a questão que hoje se flexibiliza as fiscalizações em terras públicas, como a questão que a gente sempre tem debatido, aqui inclusive foi proposto um PDL contra a Instrução Normativa 09 da FUNAI, que, no nosso entender, ela pode colaborar com incentivo a essa contaminação, à medida do possível que incentiva invasões às terras públicas. É isso, presidente. A rede orienta, sim. A proposta do PSB.